Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e vim aqui, meu Deus, para unir com todos os meus irmãos nos mais diversos lugares. E nós viemos aqui, meu Deus, levar para as pessoas a tua palavra, meu Deus, levar para as pessoas o teu Espírito, a todos aqueles que se encontram ansiosos por saber, ansiosos por conhecer, aqueles que não perdem uma aula porque amam a tua palavra, mas também por aqueles que se encontram perdidos, meu Deus, que se encontram desesperados por uma palavra de consolo, por uma palavra de conforto, por uma palavra que possa salvá-los do lamaçal em que se encontram essas pessoas. Como aquela senhora, meu Deus, que eu encontrei ontem, que estava sentada chorando copiosamente com seu filhinho ao lado, pois acabara de receber a triste notícia de que seu pai havia morrido. E eu fiz por ela, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu lhe dei a tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que é espírito e é vida, essa palavra que pode consolar o mais desesperado coração. Estamos aqui, meu Senhor, em uma só fé, para receber a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, ela nos acalma. A tua palavra, meu Deus, ela traz calma à nossa alma. Como cantou minha filha na quarta-feira, a tua voz acalma a nossa alma. Espírito de Deus, traz entendimento, abre a compreensão do teu povo, põe a tua unção, meu Deus, nessas palavras que vão ser transmitidas hoje. Faz uso de mim, porque sem ti nada posso fazer. Em nome de Jesus nós choramos, nós te agradecemos. Amém, amém, Senhor, amém. E graças a Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua vida e com os seus negócios. Seja muito bem-vindo a este encontro semanal com Deus, para receber sua palavra, para receber a sua direção, para receber a sua orientação. Nós já oramos e agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se desligue de tudo agora, não permita que nada distraia você. Não permita que nada distraia a sua atenção agora. Faça aí, aonde você está, da sua casa, do monitor da sua TV, um altar. Eu quero, irmãos, é o meu sincero desejo, que ao terminar esta aula, você diga que valeu a pena. Valeu a pena, irmão Isaías. Valeu a pena, hoje eu tive um encontro com o Senhor, fui renovado. Amém, irmãos? Então, eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos a Deus, né? E cantar esse louvor conosco. Eleve seu pensamento a Deus e cante conosco esse louvor. Glória a Deus. Milda, Demilde. Senhor, seja louvado para todos sempre. Senhor, seja louvado para todos sempre. Em qualquer momento da vida,
amado. Glória a Deus. Wagner, meu líder. Paz, meu irmão. Vamos cantar. Andressa. Débora Nazário. Paz, minha irmã. Thompson. Parabéns. Aniversário essa semana. Felicidades. Vamos cantar. Nani Azevedo. Glória a Deus. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o Senhor eu canto. Amém, amém. Nina, paz do Senhor, minha irmã. Natália, abraço, querida. Rômulo, aquele abraço, meu irmão. Tefa, minha irmã. Glória a Deus. Neide, querida. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, O meu Deus permanece fiel. eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, Te amo, Senhor, te amo. Te adoro. Edjane e Edilton. Grande abraço, querido. Amo vocês. Eita, isso é maravilhoso. Bom é servir a Deus com alegria, com integridade e com firmeza de propósito. Hein, irmãos? Nós estamos iniciando a escola bíblica. Esta série que estamos estudando intitula-se Os 10 Mandamentos. E o episódio de hoje é o segundo mandamento. Prepare aí o seu coração. Viu, Jonas? Jonas, querido. Oh, meu Deus, como é que vai essa família linda? Como é que tá? Abençoada, a primeira dama? Tá boa? Graças a Deus. Muito bem, hoje é o segundo mandamento. Aguce os seus ouvidos, porque Deus vai falar contigo. Meus irmãos, o Espírito de Deus tem dito: desperta, desperta tu que dormes. Acorda, acorda. É porque muitos estão, infelizmente, com o decorrer dos dias, com o decorrer dos anos, muitos estão se perdendo. Muitos que estiveram aí aonde você está, muitos que estiveram aqui aonde eu estou, foram se deixando levar pela dúvida, pela incerteza, o medo, pela fraqueza. Ou seja, coisas foram tomando o lugar de Deus na vida deles. Deus foi destituído do primeiro lugar na vida dessas pessoas, e outras coisas assumiram esta posição. E é sobre isto que trata o segundo mandamento, que vamos estudar agora, amém? Muito bem. Então prepara tudo aí, fica sentadinho, fica quieto, não se mexe mais, né? Bom dia, Ivanice, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Já iniciamos. Vamos lá. A linguagem, preste bem atenção, a linguagem da idolatria, ela está longe de ser apagada. É algo comum e até aceitável nos nossos dias, na nossa era. Existe até um programa de televisão chamado Ídolos, né? A proposta do programa é produzir um novo ídolo, e as pessoas que participam, elas tentam passar em várias barreiras, através de várias barreiras, né? Para que em algum momento conseguirem vencer e serem reconhecidos como o novo ídolo.
Sabemos que, queridos, a idolatria, ela está bem viva no mundo moderno, muito viva, presente na vida de muita gente. O grande perigo é o cristão que se diz amante da palavra de Deus, que se diz uma nova criatura, que se diz um servo de Deus, incorrer neste erro inadvertidamente e lhe causar um grande transtorno e tristeza ao coração do seu Deus. É por isso que quando lemos os mandamentos do Senhor, o segundo mandamento continua fazendo tanto sentido ainda hoje. Por isso, abra aí sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 até o 6. Abra aí sua Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás. Entendeu? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Muito bem, queridos, o povo de Israel recebeu a lei de Deus quando eles viviam em uma cultura que era fortemente idólatra. Uma cultura que era fortemente idólatra. Todas as nações vizinhas a Israel tinham seus ídolos, não é? Agora, de onde o povo de Deus saiu, que foi do Egito, depois de 400 anos de escravidão, o povo que conviveu com tanta gente idólatra, adorando Deus para tudo que é segmento da vida, Deus da fertilidade, Deus da agricultura, Deus da chuva, Deus do sol, Deus dos animais, Deus dos insetos, enfim, havia deuses para tudo. Marcinha querida, Deus te abençoe, minha sobrinha, um grande abraço, você é bem-vinda, meu amor, Deus te guarde, abençoe sua mãe, suas irmãs e toda a família. Vamos lá. Alguns desses ídolos foram tão bem elaborados, tão bem feitos, tão bem preparados, que ficaram preservados até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Irmãos, Deus, Ele não se insurgia contra a arte e nem a escultura, ou seja, o trabalho de arte nem a escultura. Mais tarde, inclusive, nós vamos ver imagens de escultura que não são para adoração dentro do próprio contexto de adoração do povo de Israel, né? Por exemplo, na Arca do Concerto haviam figuras, as figuras de 2 querubins com as asas cobrindo, né? E mais tarde, bem mais tarde, existirá também a figura de um touro que sustenta a água da purificação ali na entrada do tabernáculo, né? Então, o problema não era a escultura, o problema não era a arte criada. Deus
se levantava era contra a fabricação de imagens que serviam para a adoração. Uma vez estabelecido no primeiro mandamento a regra de que somente Deus devia ser adorado, só Ele é Senhor, a idolatria naturalmente tinha que ser combatida, não é? Agora é interessante, irmãos, que lendo a maneira como Deus estabeleceu este mandamento, nós percebemos o seguinte, que Deus diz que não se devia fazer imagem para adoração de nenhum dos 3 reinos estabelecidos. Ele diz o seguinte: os 3 reinos estão aqui, muito claramente, de nenhuma semelhança do que havia no céu, embaixo na terra, e nem embaixo da terra, né? Os 3 reinos claramente estabelecidos: céu, terra e embaixo da terra. Porque entre os povos pagãos estavam divididos, por exemplo, entre os cananitas, o povo que vivia à volta do povo de Israel, eles tinham o deus Baal, que era o deus do céu. Eles tinham um deus que era o deus do mar, Iã, que era o deus do mar, né? E tinha outro que era o deus do submundo, que era o deus chamado Mote, era o deus do submundo. Então, nas nações pagãs, todas as nações tinham deuses para tudo, para os 3 reinos: o céu, o ar, a terra, o mar. Eles tinham deuses para todos os ambientes, né? Os gregos tinham Zeus como deus do céu, né? Poseidon como deus do quê? Do mar, né? E Hades como o deus do submundo. Os deuses tinham sempre essa divisão, mas presta atenção, o Deus de Israel dizia claramente: eu sou o Senhor de todos os reinos, eu sou Deus do céu, da terra, de debaixo da terra, do mar, do universo. Eu sou Deus único e verdadeiro, né? Não existe nenhuma realidade da qual eu não seja Senhor. E este Deus, que é o Deus de Israel, proibia terminantemente que se fabricasse ídolos para a adoração. Agora, é também interessante, irmãos, a gente olhar para o texto e vemos que Deus usa nesta palavra tão curta, tão curtinha, 2 expressões, as 2 expressões mais usadas para a ideia de adoração lá no Velho Testamento, não é? Então veja, ele diz o seguinte: não te encurvarás, que é isso, é essa atitude de se encurvar, ou seja, baixar a fronte, baixar o corpo, como homenagem, como adoração. Não te encurvarás e não servirás. Estas 2 palavras mais usadas no Antigo Testamento para a adoração. A palavra prostrar-se, se encurvar, ajoelhar-se diante de, não é? A palavra servir, né? Aqui ela tem, aqui uma estava com a ideia de reverência e reconhecimento, quando você se prostra diante de alguém ou de algum ídolo. Quando você encurva a sua fronte, você reverencia essa pessoa, esse ídolo ou qualquer outra coisa, né? Você já deve ter visto muita gente fazer isto, se encurvar, não é? Completamente diante de imagens de escultura. Quando as pessoas se curvam ou se curvavam, elas se curvavam fisicamente, elas se prostravam diante de quem? Diante das imagens. E a outra questão era a questão do serviço, no sentido de rituais, sacrifícios, do que eles traziam para estes deuses, né, para fazer rituais, ofertas, oferendas, como se o Deus deles, ou esse Deus que foi criado pelas mãos humanas,
estivesse ali para receber aquelas dádivas, aquelas oferendas, né? E Deus diz o seguinte: vocês não vão fazer qualquer ato de adoração a imagens. Isto é terminantemente proibido. Está na lei de Deus. Na lei de Deus. E isto Deus olhava com a maior severidade, irmãos. O Senhor classifica a idolatria como iniquidade, perversidade. A palavra original dá-nos a ideia de maldade em grau superior. Vão entendendo aí, vão anotando. Mas por que, irmão Isaías? O que é que há de tão mal em ter uma imagenzinha para adoração? Né? O que é que pode ter de tão mal uma imagenzinha tão bonitinha, bem feita, bem elaborada pela arte, a mão do escultor? O que é que pode ter de tão mal? Aqueles que gostam de adorar diante de imagem, eles dizem que orar e rezar no vazio é muito difícil, né? Ter ali alguma representação facilita um pouco a adoração, né? Esse é um argumento. Mas o Senhor dizia claramente que para ele as imagens e os ídolos para adoração eram iniquidades. Por quê? Muitas razões, meus irmãos. Porque toda a representação idólatra de Deus, ela é minimizante. Cada vez que o homem faz uma imagem, não é, para representar a Deus, de fato ele está empobrecendo a imagem do Deus verdadeiro, porque toda imagem de escultura para adoração, na verdade, ela é uma caricatura. É uma caricatura de Deus, do Deus verdadeiro, uma caricatura que desvia o homem do Deus supremo, do Deus transcendente, do Deus que é o Deus verdadeiro, que é espírito e que só pode ser adorado em espírito e em verdade. Por mais que se afirmasse que seria apenas uma representação, todos os ídolos acabam por tomar o lugar do próprio Deus. A imagem criada, preparada, feita pelas mãos do homem, era uma tentativa de entender e visualizar um Deus que não é acessível, a não ser pela sua própria revelação. Deus é quem se faz revelar, quem se faz conhecer. Não podemos representar a divindade, o ser supremo, nosso Deus, através de uma imagem. Isso é uma afronta. Nós não podemos jamais conhecer a Deus criando a imagem dele, não é? Nós não podemos conhecê-lo procurando ele através de uma representação física. Nós só podemos conhecê-lo procurando ele diretamente e recebendo a sua própria revelação, porque ele se revelou a nós, por exemplo, através da Escritura, através da Bíblia, por exemplo, através do Senhor Jesus, que viveu e habitou entre nós. A imagem era feita em semelhança da criação, e visualizar o Criador como algo criado é sem dúvida um insulto a Deus. Você entende isso? Porque toda imagem é feita em semelhança do que já foi criado, né? E tentar visualizar a Deus, o Criador de tudo, como algo criado, é sem dúvida um insulto a Deus. Reduzia o Deus que não pode ser comparado a nada. A nada que existe, Deus não pode ser comparado. Fazer a imagem seria sempre transmitir Deus muito longe de sua realidade. E também, irmão, porque a imagem, na sua maioria das vezes, presta atenção, não existia no vazio, mas escondia uma verdade espiritual maligna, que o apóstolo Paulo, muitos anos depois, ele vai explicar aos crentes de Coríntios, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículos
19 e 20. Ele diz o seguinte: veja bem, presta atenção que o apóstolo Paulo disse, muitos anos depois, à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes com demônios. Está vendo, irmão? Pesado isso aí, pesado. Antes, aquilo que é sacrificado, que é adorado, que é encurvado, que é servido aos deuses, eles sacrificam aquilo, não é a Deus, é aos demônios. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Essa explicação, irmãos, torna a idolatria não somente errada, mas perigosa, porque adorar ídolos é se curvar diante de demônios. É o que diz a Escritura. Em qualquer Bíblia você vai encontrar, não é? Os profetas do Antigo Testamento, o tema da idolatria, ele é desenvolvido e ampliado. O povo passa a entender que esse pecado de idolatria, ele é visto por Deus como algo muito, mas muito severo. Irmãos, a idolatria era a rejeição ao Deus verdadeiro. Deus via a idolatria e a interpretava numa linguagem como a do casamento. Eu vou lhe explicar. Olha como é que Deus classifica. Olha como é que Deus ele vê essa questão da idolatria, ele interpreta essa questão da idolatria. Ele considera a idolatria como na linguagem do casamento. É como se fosse um adultério. Prostrar-se diante de imagens para Deus era como se a esposa que trai o marido, ou o marido que trai a esposa. Isso, atrás de cada imagem existe um demônio. Muito bem, irmã Nilda, é exatamente isso, minha amada, não é? Porque existe uma verdade espiritual escondida ali, você não conhece, que você desconhece, mas que agora você sabe, não é? Então é como se fosse um adultério. Prostrar-se diante de imagens para Deus era como uma esposa que trai o seu marido. Deus se sentia um marido abandonado e traído quando o seu povo se encurvava diante de imagens. Daí que Deus deixa claro que a idolatria traria consequências terríveis para o seu povo, né? Ao se desviarem da adoração do Deus verdadeiro, eles iam se tornar escravos. Escravos de quem? De ídolos. Olha, um dos textos antigos que nós encontramos nas nossas leituras, na busca por entendimento da palavra, que são textos chamados masuréticos, tem mesmo nesta lei o seguinte, está dizendo assim, e são textos antigos, muito antigos, milenares, mas que foram encontrados, não é? Lá no chamado Escritos do Mar Morto, né? Que está escrito o seguinte: não encurvarás, não servirás, não serás escravizados por elas. E o Senhor explica que a maldição cairia até a terceira e quarta geração, não é? Isso mesmo, Ivanice, isso mesmo. Quantas pessoas hoje estão traindo a Deus ainda? Muitas, né? Isto não é difícil de entender, irmãos. Às vezes algumas pessoas ficam impressionadas às vezes, né? E perguntam, mas por que Deus não coloca a maldição somente sobre os idólatras, mas até a quarta geração? Irmãos, se você pegar a sua Bíblia e ler, eu já expliquei e ensinei isso para os irmãos, presta atenção. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver o seguinte: quanto tempo as pessoas viviam naquela época. Você vai perceber que a terceira e a quarta geração, elas conviviam juntos. Elas conviviam juntos. Pastor Emanuel Amorim, é uma honra ter você aqui participando da escola. Você é quem tem que estar aqui nos ensinando também, tá certo? Mas Deus é misericordioso. Obrigado pela sua presença, meu irmão, é um grande prazer, nós amamos você também. É o pastor Emanuel Amorim, que já pregou na nossa igreja
já teve aqui uma conferência linda, trouxe uma palavra poderosa. Muito bem. Muito bem, então você vai perceber que a terceira e a quarta geração, elas conviviam. Hoje não. Hoje a terceira e a quarta geração, o que é que acontece? Já morreu a primeira, já morreu até a segunda muitas vezes, né? Porque vivemos hoje no máximo 80, 85 anos, né? Mas naquela época não. A segunda, a terceira e até a quarta geração, a gente vivia tudo junto, no mesmo lugar. Porque os avós, os bisavós estavam inteirinho ainda, estavam inteiraços. Então, você vai perceber isso. Deus está falando que o pecado de alguém contaminava os seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Viviam com ele, por isso, até a terceira e quarta geração eram influenciados. Mas é também interessante, irmãos, a gente notar, né, que a palavra de Deus nos ensina que isto tinha a ver com uma escolha pessoal. Não é uma coisa aleatória, não, é uma escolha pessoal. Deus está falando aqui de influência do avô, bisavô, do pai, não é? Que influenciava a vivência e a prática dos filhos, netos e bisnetos. Mas isso é uma escolha pessoal. Como diz meu neto João Gabriel: vô, se o filho escolhe um caminho diferente do pai, ele não vai pagar pelo pecado do pai. Claro que não, tá certo. Por quê? Porque ele fez uma escolha pessoal. Ele não se deixou influenciar pelos ídolos, pela adoração, pela maneira vã de viver do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Um filho ou um neto que não se curvasse diante dos deuses estranhos não sofreria, né? O profeta Ezequiel, muitos anos depois, vai dizer o seguinte: que todas as almas são minhas, diz o Senhor, tanto pai como filhos. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, não é a alma que pecou do meu pai, do meu avô, não. A alma que pecar, essa morrerá, né? Mas olhe para o texto e perceba que se a maldição era pesada e pode atingir até a quarta geração, a bênção de Deus ultrapassa muitíssimo mais o que era o peso da maldição, né? Porque a bênção dele vai para milhares de geração, né? A misericórdia do Senhor citada aqui diz que o cumprimento da aliança mostra que Deus tinha uma paciência que era muito maior do que a sua punição. Glória a Deus. Né? Se Deus dizia que o pecado da idolatria seria castigado até a terceira e quarta geração, Ele diz: aqueles que me servirem serão abençoados até a 1000ª geração. Os irmãos veem a diferença entre castigo e bênção? Os irmãos percebem isso? Algumas pessoas leem o texto e só vê o lado mal. Ah, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito severo, é um Deus muito duro. Mas o Deus de amor do Novo Testamento é diferente. Irmãos, é um só. O Senhor Jesus deixou também bem claro em relação a essa questão da idolatria, ligado ao serviço da adoração. O Senhor disse que nós não podemos servir a dois senhores. O apóstolo Paulo foi muito duro com os novos crentes, os novos irmãos, para que eles abandonassem os atos de idolatria, pois era abominação ao nosso Deus. Agora, e para nós hoje no século 21, o que serão esses ídolos? Ah, irmão Isaías, eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa, eu não tenho nenhum ídolo, santo isso, santo aquilo. Não, eu não tenho santo para nada, o meu santo é o Senhor, né? Então o que será esses ídolos para nós hoje? Serão apenas as imagens de escultura que Roma defende? As pessoas que entram no nosso templo, onde eu estou aqui agora ninguém está entrando, porque nós temos aí o decreto, né, do Ministério da Saúde, das autoridades, nosso governador, né, os cultos estão proibidos. Então é o seguinte: no domingo, no final de semana, naquele horário, como só temos culto presencial no domingo, então ninguém está podendo vir. Mas olha só, as pessoas que entram aqui no nosso templo, elas olham, que entra pela primeira vez, verifica que não há imagens em nenhum lugar, né? Aqueles que estão acostumados a ver imagens, por certo, acham estranho que não tenhamos nenhuma escultura, ídolo, imagem. Mas será, irmãos, que ídolos são apenas as imagens? Será que ídolos são apenas as esculturas? Não é. Ídolos pode ser qualquer coisa que passa a ter um valor absoluto na nossa vida.
E não é preciso que a gente dê a essa coisa ou a essa pessoa atributos divinos, religiosos, não. Se dedicamos a nossa devoção, a nossa obediência, então isso tornou-se um ídolo. Nem sempre tem sentido religioso, mas um sentido de proteção, de segurança. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a sua família, pode ser o sucesso, né? A beleza física, a forma física, pode ser uma ideologia, um princípio político, pode ser inclusive uma causa social. Coisas que até podem ser boas, mas estão no lugar de Deus, ou seja, estão ocupando o trono da sua vida, do seu coração, e buscamos nelas o sentido de segurança e proteção. Essas coisas, irmãos, nos afastam do projeto original de Deus, e fere frontalmente os princípios de Deus como Senhor, como provedor, como Deus, não é? Note bem, preste bem atenção ao que eu vou dizer agora, escuta aí. No primeiro mandamento, que vimos semana passada, nós aprendemos que é errado permitir que alguma coisa da criação, inclusive o ser humano, se torne mais importante para nós do que Deus, né? Nós aprendemos isso semana passada. O segundo mandamento difere do primeiro na medida em que nos explica que na nossa adoração não devemos reduzir Deus à semelhança de algum objeto físico, pois isso é sem dúvida inaceitável para Deus. Este segundo mandamento proíbe explicitamente o uso de qualquer tipo de símbolo ou imagem sem vida. Diz assim: nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, na adoração do Deus vivo. Isso, irmãos, leva à última parte do segundo mandamento, que é o seguinte: ele diz: porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 25:6. Deus nos considera responsáveis por nossas ações, por nossas atitudes. Curvar-se diante de um ídolo para reverenciá-lo como se fosse a própria imagem de Deus pode parecer um ato de grande devoção para alguém que ignora, que desconhece o grande propósito de Deus para os seres humanos. Mas Deus espera que aqueles que desejam adorá-lo verdadeiramente demonstrem seu amor por ele, guardando os seus mandamentos de coração e não cumprindo rituais inúteis diante de algum objeto. Jesus, olha o que disse Jesus, Deus encarnado, Deus na terra. Ele diz o seguinte, bem claro: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4. Não devemos adorar a Deus com imagens e rituais sem sentido. Jesus explicou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura essas pessoas. Não é aquelas pessoas que tentam adorar a Deus ou ir a Deus através de escultura ou demais. Não, Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra para se mostrar forte com aqueles que seu coração, cujo coração é inteiramente do Senhor. Escute com atenção. Uma vez que você e eu, que nós alcançamos o entendimento da revelação de Deus, nós passamos a ser responsáveis perante Ele pelo que nós sabemos. Devemos aplicar, irmãos, não é? Este conhecimento revelado em nossas vidas, hoje, agora, sempre. À medida que você recebe o conhecimento, você tem que
agora ser responsável por ele. Deus vai te cobrar por isso, né? Somente aqueles que orientam as suas vidas em conformidade com o que aprendem de Deus são considerados os verdadeiros adoradores. Tiago, o irmão de Jesus, ele na sua carta ele escreve o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente o que? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto ele persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor desta obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O apóstolo João foi bem claro também quando afirmou: aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, quando obedecemos a Deus, estamos imitando a Ele, né? Ao pensar em viver como Ele, está se tornando uma pessoa parecida com Jesus, parecida com Deus, como Ele internamente, claro. Nós permitimos que Ele vá nos moldando espiritualmente à medida que nós obedecemos os seus mandamentos. Quando você obedece a Deus, você abre espaço para Deus trabalhar na sua vida e lhe moldar a sua semelhança. Nós honramos e magnificamos a Deus pela forma como vivemos. Olha só, o objetivo de Satanás é desviar a nossa atenção de Jesus Cristo, do Jesus Cristo descrito nos 4 evangelhos como a vibrante e perfeita imagem viva do único Deus. Ao cegar a maior parte da humanidade, como diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, se não me falha a memória, para que não entendam a importância dos mandamentos de Deus. E Satanás tem alcançado êxito em desviar milhões de pessoas, como disse Ivan disse logo no começo. Muitos têm pecado e caído, não é? Tem quebrado esse segundo mandamento, que é ter ídolos diante da sua vida. Não ídolos somente construídos, mas ídolos, aqueles que ocupam a posição de Deus, o pódio do lugar, porque o seu coração é um pódio, como disse semana passada, você aprendeu isso, é uma corrida, e Deus está entronizado no primeiro lugar, mas você de repente pode, por alguma razão, por fraqueza, falta de fé, incredulidade, fraqueza de fé mesmo, não é? Dúvidas, incerteza, pecado, pode transferir, tirar Deus do primeiro lugar da sua vida e colocar outro. Você pode, né? E uma adoração claramente contrária às instruções contidas nesse segundo mandamento. O segundo mandamento é uma lembrança constante de que somente nós, seres humanos, olha que coisa linda, dentre toda a vasta criação, somente nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente nós podemos ser transformados à imagem espiritual de Cristo. Somente nós. Esse mandamento, assim como o primeiro, ele protege o nosso relacionamento especial com o nosso Criador, né? que nos fez a sua semelhança e ainda está nos moldando-nos a sua imagem espiritual. O segundo mandamento, irmãos, ele nos lembra de que Deus é muito maior do que qualquer coisa que pode ser vista ou imaginada. Nunca devemos permitir que esse conhecimento seja desvirtuado pelo uso de imagens ou símbolos em nossa adoração a Deus. Irmãos, Deus é único, Deus é perfeito, Deus é lindo, como costumamos dizer, e Deus merece a primazia, Deus merece o primeiro lugar no seu coração. Não permita que absolutamente nada na sua vida, nada, ocupe o primeiro lugar do seu coração. Que quando Deus, olha irmãos, quando Deus é o primeiro em nossa vida, quando Deus é o primeiro de verdade na nossa vida, nada,
absolutamente nada pode nos destruir, pode nos derrubar. Por quê? Porque Ele está no primeiro lugar, é Ele que está na frente, é Ele que está conduzindo, é Ele que está dirigindo. Então, quando Deus é o primeiro em nossa vida, na frente de esposa, de filho, família, trabalho, sucesso, bens materiais, dinheiro, poder, beleza física, quando Deus é o primeiro na nossa vida, nada disso é mais importante do que Deus. Quando você faz isso na sua vida, você está cumprindo o primeiro e o segundo mandamento, e está dizendo a Deus que o que mais importa na sua vida é Ele. Deus é tudo em todos. Entendeu, irmãos? Tudo aquilo que a pessoa ama mais do que a Deus torna-se idolatria. Escreva isso. Tudo aquilo que você ama mais do que a Deus torna-se idolatria. Efésios capítulo 5, versículo 5. Lá em Colossenses capítulo 3 também. A Bíblia não proíbe as artes, escultura. Não, a Bíblia não proíbe isso. Nem escultura e nem as artes em si mesmo, e nem a pintura. Deus não é contra a arte. Deus mesmo inspirou inclusive artistas lá entre os israelitas no deserto. Lembra disso? Está lá em Êxodo 35. O rei Salomão, por exemplo, ele mandou esculpir querubins enormes na parede, touros e leões para decorar o templo, né? Agora, nunca com o objetivo que tais objetos fossem adorados. Nunca. Então, quando a gente lê 1 Reis, capítulo 10, versículo 19 em diante, e a gente vê todas essas esculturas, essas artes, essas pinturas que foram feitas lá no templo de Salomão, né? Nós não podemos nos admirar, ignorar ou decepcionar. Não, Salomão mandou... Não, nada disso. A própria Arca da Aliança tinha 2 imagens de querubins sobre ela. Lembra disso? 2 anjos enormes cobrindo ela. Então, os próprios anjos visitando a terra, falando com os homens, quantas vezes vieram aqui, mas nem mesmo os anjos tinham o primeiro lugar no coração daqueles que eles visitavam. Quando por engano, por medo, por temor, sobressaltado, os homens se curvavam, o anjo tocava no ombro e dizia: levanta-se, porque não sou digno de adoração. Somente Jesus, somente Deus é digno do primeiro lugar. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor no primeiro, e no segundo, não farás para ti imagens de escultura. Mas tem quem ignore isso, tem que ache que isso não está valendo, dá uma outra interpretação a essa verdade contida nas Escrituras, não é? Tá? Tem pessoas que dão outra conotação, mas não você. Deus está falando para você: não permita que nada ocupe o meu lugar no seu coração, diz o Senhor. Eu tenho que ser o primeiro na sua vida, para que você também seja por mim visto, por mim acompanhado. Olha, irmãos, quando a gente coloca Deus como primeiro no nosso trono, no nosso coração, e absolutamente nada mais pode assumir esse lugar, então Deus põe a mão por cima de você e te conduz, porque Ele é o primeiro, Ele vai na tua frente, Ele é o único Deus. Então, igreja, presta atenção, não permita que absolutamente nada, não estou me referindo a objetos, eu sei que você jamais se curvaria diante de uma estátua, diante de um ídolo, porque você conhece a Deus e tem o temor de Deus. Mas cuidado para que o coração não te engane, cuidado para que Satanás não coloque um espírito de engano, o espírito do erro em você, e possa levar você a adorar ou amar mais alguma coisa do que a Deus, colocar Deus em segundo plano, em primeiro lugar. Não, depois eu faço, depois eu vejo Deus, não, Deus é o primeiro lugar na tua vida, acima de tudo, dos teus filhos, da tua esposa, da tua família, do teu trabalho,
daquilo que tu faz de bom, daquilo que tu cuida, de tudo, Deus tem que ser o primeiro, a primazia é do Senhor. Irmãos, se vocês voltarem na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos estudar o terceiro mandamento, o terceiro e grande mandamento, procurando entendê-los na sua realidade original, na sua interpretação hoje, no Novo Testamento, na sua implicação para a nossa vida. Eu convido você a participar dessa jornada chamada os 10 mandamentos. Cada domingo um mandamento, até o 10º mandamento, tá certo? E Deus vai falar com você, vai te trazer entendimento e sabedoria. Querido, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, manda aí o seu coraçãozinho, compartilha, diz: irmão Isaías, fui abençoado, gostei, Deus falou comigo. Enfim, faz aí o teu comentário, participa, não é? Vai lá nos comentários, clica, porque isso vai também nos ajudar a ajudar o nosso canal, quando existe muita participação, muito comentário, não é? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada. Logo mais à noite, 18 horas, estaremos juntos pelo YouTube, acompanhando hoje pregação. Temos convidado especial hoje para pregar a palavra de Deus, tá bom? Então eu espero você à noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Queridos, obrigado pela audiência. Que Deus nos abençoe. Querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos. Um grande abraço.